Nosso muito bom dia a todos e a todas, estudantes, as estudantes do nosso terceiro ano do ensino médio. Mais uma vez aqui o professor Brandão, do nosso canal de filosofia no YouTube, nas nossas aulas nas escolas onde eu trabalho no estado de Minas Gerais. Estamos aqui mais uma vez no encontro virtual. Vou trabalhar com vocês a terceira semana do PET 6. De imediato, vamos colocar aqui para que vocês possam ver. Essa é a terceira semana do PET 6. Nós trabalharemos, estamos na terceira semana, e a terceira semana é a semana dedicada a um filósofo do século XIX, o Søren Kierkegaard, um dinamarquês. O interessante aqui é destacar desse PET volume 6, especificamente no caso da filosofia, é que esse PET 6, a gente houve uma escolha de autores com uma densidade filosófica muito grande. Então, desde do Plutarco, que foi, como eu já disse a vocês durante uma das aulas do PET 5, a lógica que é adotada no PET de filosofia do terceiro ano é uma lógica mais historiográfica. Então, o recorte é sempre um filósofo da antiguidade, um da Idade Média, outro da modernidade ou do século XIX e algum do século XX. Então, eu gosto do desenho, nos ajuda bastante. Assim, é um desenho que eu avalizo muito e eu gosto de trabalhar com ele. Mas a diferença aqui no PET 6 é que a turma pesou a mão, assim, a turma trouxe, quem fez a seleção trouxe filósofos que têm uma densidade de leitura, de conceitos, porque a gente não trabalha a maior parte desses filósofos que eu estou, desses três que a gente viu, ou, né, no caso do Kierkegaard, nós vamos ver daqui a pouco, a gente não dá tempo de trabalhar, geralmente, felizmente, não dá tempo de trabalhar com esses autores em sala de aula. Então é uma novidade interessante essa possibilidade de trabalhar com Plutarco, com Leibniz. A gente geralmente trabalha o racionalismo, mas é Descartes, né? A gente não consegue, às vezes, sair de Descartes, né? E Leibniz, como vocês viram, foi uma aula muito densa. Os conceitos da metafísica de Leibniz são conceitos muito, muito densos, né? E o Kierkegaard é uma figura, assim, ímpar, é uma figura muito singular e eu espero que vocês gostem. Como sempre, eu vou fazer aqui uso tanto do nosso material, então nosso material da semana, da terceira semana no PET, da nossa apostila, está aqui na página 127 e vai até, contando aqui os exercícios, vai até a página 130. Então, que é importante aqui? Esse texto, esse segundo texto aqui, vocês podem ler ou não, mas eu acho um certo engodo aqui, porque o Kierkegaard é um pensador que pensa a individualidade do ponto de vista da existência. O Kierkegaard não está preocupado com a individualidade do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Hayek aqui. Então, achei meio engodo aparecer esse texto aqui ao lado do Kierkegaard. Mas vamos ao que interessa, vamos trabalhar com Søren Ibe Kierkegaard. Aqui, ó. Tem esse livro aqui, que é uma das principais obras do Kierkegaard, As Obras do Amor, algumas considerações cristãs em forma de discurso. O Kierkegaard, ele tem uma veia, ele tem uma pegada poética, como a gente verá. Então, um dos elementos assim centrais do Kierkegaard é que ele rema contra a maré no século XIX. O século XIX, do ponto de vista filosófico, até a Primeira Guerra Mundial, que é o que o Hobsbawm faz, que a gente pode pegar aqui. Cadê o Hobsbawm? Onde que eu coloquei o Hobsbawm? Aqui, ó, Hobsbawm. A Era do Capital, Era dos Impérios, Era das Revoluções. Esses três livros aqui do Hobsbawm,
do Eric Hobsbawm, que é, na minha modesta opinião, um dos maiores historiadores. O século XIX, ele começa em 1801, mas os acontecimentos políticos do século XIX, na minha modesta opinião, começa aqui, que é o que o Hobsbawm defende, começa aqui em 1789 com a dinâmica da Revolução Francesa. E ela vai se distendendo aqui pela Era do Capital, que é a metade, pega a metade do século XIX e chega até as portas da Primeira Guerra Mundial, com a Era dos Impérios, que é aquele período, sobretudo, de ocupação. Deixa eu tirar aqui para colocar. Sobretudo de ocupação dos europeus em relação à partilha da África e da Ásia. O Kierkegaard, ele vai na contramão. Por que ele vai na contramão? Porque o século XIX é o século das grandes construções sistemáticas, das grandes construções em que não há espaço para o indivíduo. Então você tem, de um lado, o sistema hegeliano e as consequências e as filosofias e os pensamentos, os pensadores, os sistemas que são construídos a partir do sistema hegeliano, como é o caso das reflexões socialistas, por exemplo, como vai ser o caso do marxismo. Você tem, do outro lado, o positivismo. Então, o positivismo, você tem o romantismo, o positivismo, e principalmente o hegeliano, o sistema de Hegel, o marxismo e o positivismo, você tem três sistemas que são sistemas, não vou dizer totalitários, mas são sistemas hegemônicos, são sistemas em que a presença, a força da coletividade ela supera e suplanta o indivíduo. Então é uma crítica aqui que o Kierkegaard faz, e ele vai dar o início ao que depois... Onde que está minha turma? Aqui, ó. Kierkegaard dá início depois... Kierkegaard dá início simplesmente a uma das grandes correntes da filosofia no século XX, se não a de maior envergadura e importância, que é o existencialismo. Eu estou com os dois dos principais autores aqui do existencialismo, Martin Heidegger, duas obras clássicas do existencialismo, Martin Heidegger aqui com o Ser e o Tempo, e o Jean-Paul Sartre com o Ser e o Nada. Depois eu guardo esses livros para que a gente não perca tempo. Então vamos ver aqui. A filosofia do Kierkegaard é muito interessante porque a sua obra se confunde e muito com a sua vida. Vejamos só. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, vou ampliar aqui. Eu, como sempre, eu uso a obra do Giovanni Reale, uma obra boa para a gente ter mais informações. O Kierkegaard, ele nasce em 1813 em Copenhague, na Dinamarca, e ele nasce com uma espécie assim, de pecado originário, porque o pai dele havia se separado há pouco tempo da primeira esposa e casou com a mãe do Kierkegaard, e se juntou à mãe do Kierkegaard, que era a doméstica, que era a empregada doméstica da casa dele, e com a primeira esposa ele não teve nenhum filho. Com a mãe do Kierkegaard foram 7, sendo o Kierkegaard o último desses filhos. Infelizmente morreram 5 e sobraram o Kierkegaard e o irmão. O irmão que se tornou, o irmão Pedro, que se tornou bispo luterano, na igreja luterana. A relação do Kierkegaard com o pai, essa relação é uma relação muito, muito tensa, muito marcada por essa ideia do pecado, do drama inicial que deu origem à família, que na visão do Kierkegaard, que é esse lado pecaminoso que o pai teve. Aqui, tem um trecho aqui que é interessante, e o Kierkegaard só soube disso
Num dia que o pai havia tomado uma bebida e estava um pouco embriagado, e o pai acabou contando o que havia acontecido. Em sua família, sobretudo no pai, que viu a marca de um trágico destino misterioso. Falando de uma obscura culpa do pai, ele afirma que a revelação dessa culpa constitui para ele o grande terremoto de sua vida. Em 1844, no seu diário, Kierkegaard escreveu um diário que é muito importante, tem mais de 5.000 páginas, que ele começa a escrever desde a década de 1830. Em seu diário, fala da relação entre pai e filho, na qual o filho descobre involuntariamente tudo que está por detrás dos bastidores, mas sem ter a coragem de ir até o fundo. O pai é o homem estimado, piedoso e austero. Somente uma vez, em estado de embriaguez, escapam-lhe algumas palavras que fazem suspeitar a coisa mais horrenda. O filho não consegue sabê-lo por outra via e jamais ousa perguntar sobre o assunto ao pai ou outras pessoas. Talvez a culpa secreta do pai tenha sido a maldição que lançara quando menina contra Deus no deserto da Chanerca de Jutilá, o que ainda não esquecera com a idade de 82 anos. Ou então o pecado de Betsabeia, cometido com a doméstica poucos meses depois da morte da primeira mulher. Então o Kierkegaard tem essa marca, e ele, como é um pensador muito cristão, ele vai dizer que a família, que esse pecado da família acaba se tornando uma cruz na vida dele. A relação de Kierkegaard com o pai e com a família é uma cruz, uma dolorosa relação religiosa vivida sob a marca do castigo de Deus. É uma relação voltada para algo culpável e pecaminoso, que a divina onipotência cancelaria com a tentativa malograda. Tem um outro momento dramático na vida do Kierkegaard também, que é o amor que ele tem pela Regina Olsen, mas ele não casa com a Regina Olsen porque o grande amor da vida dele é o cristianismo, é o amor que ele tinha pela fé. E em favor do amor que ele tem pela fé, ele abandona o matrimônio. Na verdade, ele não chega a se casar. E essa obra aqui, por exemplo, as obras do amor, se não é dedicada a Regina, é no mínimo escrito por inspiração ou como consequência desse relacionamento com a Regina. A Regina tinha 18 anos e o Kierkegaard tinha 27 quando ele tomou a iniciativa de pedi-la em noivado. Vejamos só. No entanto, ele não conseguiu concluir o noivado. Pediu uma conversa, diz Kierkegaard, pedi uma conversa com ela que ocorreu na tarde de 10 de setembro de 1840. Não disse uma palavra sequer para seduzi-la. Consentiu-se. Mas no dia seguinte, no meu íntimo, vi que me havia enganado. Um penitente como eu, com a minha vida asceta, né, de religiosa e melancólica, já devia ser o bastante. Naquele tempo sofri penas indescritíveis. O rompimento definitivo ocorreu cerca de 2 meses depois. Ela se desesperou. Mais tarde, Regina se casou com um certo Schellinger e teve um matrimônio tranquilo. Mas Kierkegaard não a esqueceu. No fundo, continuou esperando que a oposição do mundo de que era vítima talvez lhe conferisse novo valor aos olhos de Regina. Além disso, confesso aí, a lei de toda a minha vida é que ela retorna em todos os pontos decisivos, como aquele general que comandou pessoalmente que se fuzilava. Eu também sempre comandei quando devia ser ferido. O pensamento, e isso era amor, era: eu serei teu, ou te será permitido ferir-me tão profundamente, no mais íntimo da minha melancolia e da minha relação com Deus. De modo que, ainda que de ti separado, continuarei sendo teu. Então, é um cara que se manteve, pelo menos do ponto de vista sentimental, fiel a Regina Olsen até o fim. Aqui tem uma imagem do Kierkegaard, não sei se vocês conseguem ver, a imagem não está tão legal, mas é isso, assim, um trecho muito interessante. O conteúdo daquele período de noivado, observa Kierkegaard, no fundo, nada mais foi para mim do que uma sequela de penosas reflexões de consciência angustiada. Perguntava-me: ousarias noivar? Ousarias te casar? Que estranho. Sócrates, aí relembrando o grande mestre de Platão, fala sempre do que havia aprendido com uma mulher. E Sócrates tem essa relação muito forte, porque ele compara a sua filosofia
com a arte da mãe, que era uma parteira, né? Que era alguém que trazia ao mundo as crianças. Aí diz Kierkegaard, também eu posso dizer que devo tudo o que tenho de melhor a uma moça. Não aprendi dela propriamente, mas por causa dela. Então aqui, como eu disse, esse livro aqui, As Obras do Amor e tantas outras, foram escritas sobre a influência da Regina. Aí tem algumas questões aqui que são muito centrais no pensamento do Kierkegaard. A primeira delas é a defesa do indivíduo. E aí, nisso, ele é muito original em relação aos pensadores do século XIX. Ele está exprimido de um lado por Hegel, por Marx e pelo positivismo. Então, e ele dá essa centralidade à categoria de indivíduo. Vejamos só o conceito dele de indivíduo. Mediante a categoria de indivíduo, Kierkegaard ataca o sistema hegeliano, descartando o hegelianismo e outras religiões totalizantes. Ele consegue pôr a salvo a causa do cristianismo. O indivíduo é a categoria pela qual devem passar, do ponto de vista religioso, o tempo, a história e a humanidade. Com essa categoria, o indivíduo, quando aqui tudo era sistema sobre sistema, eu tomei como mira o sistema e agora não se fala mais de sistema. A existência diz que corresponde à realidade singular, ao indivíduo. O homem singular não tem certamente uma existência conceitual. A filosofia se interessa pelos conceitos, ela não se preocupa com o existente concreto. Aqui, ó, que somos eu, você, ele, tu, em nossa irrepetível singularidade. A filosofia ocupa-se do conceito do homem geral, mas a minha ou a tua existência não é um conceito. E se no mundo animal a espécie é superior ao indivíduo, no mundo humano, justamente por causa do cristianismo, o indivíduo é superior à espécie. Então, é um elemento forte, essa crítica, por um lado, à filosofia hegeliana, ao sistema hegeliano, como vai aparecer aqui, porque o sistema hegeliano, assim como é o positivismo, assim como é o marxismo aqui dentro, são, dentro do século XIX, essas três correntes filosóficas, elas são correntes em que o coletivo, em que o conjunto, em que a espécie, como diz o Kierkegaard, fala mais alto do que o indivíduo. E ele aponta que a partir do cristianismo, que através do cristianismo, através da minha relação, da minha alma com Deus diretamente, é que eu posso mostrar que a centralidade e o valor do indivíduo. Para Kierkegaard, a humanidade, na humanidade, o indivíduo tem precedência, ou seja, ele é superior à espécie, porque a relação é pessoal, intransferível e direta da sua alma com o divino, com o transcendente, com Deus. Então, é uma crítica muito poderosa essa que Kierkegaard faz ao sistema hegeliano. Aí ele critica aqui Hegel, vou ler um trecho aqui para que vocês vejam. Hegel pretende ver as coisas com os olhos de Deus, saber tudo, mas cai no ridículo, já que seu sistema se esquece da existência, isto é, do indivíduo. E é essa a razão pela qual a filosofia sistemática não se apoia tanto em um pressuposto equivocado, mas muito mais em um fundamento ridículo. Presume falar do absoluto e não compreende a existência humana. É uma crítica muito interessante essa, porque a filosofia quer falar de tudo, quer falar das grandes construções, mas não é capaz de falar para aquela alma, para aquele indivíduo. Então, isso é uma coisa muito forte. A centralidade da fé está aqui numa outra parte, deixa eu colocar aqui para vocês. O tema da fé é um tema muito relevante aqui na filosofia do Kierkegaard, porque ele retoma uma passagem do Antigo Testamento em que Abraão, né, o patriarca Abraão,
ele ouve Deus e leva seu filho para ser emulado, para ser oferecido em sacrifício, né? E é uma questão de crença, não é uma questão não é uma questão da racionalidade. Ele mostra isso. O que ele está querendo apontar com isso? Ele está querendo apontar que a fé é uma construção, que a fé é uma construção, que a fé é sobretudo crença, ela não pode ser demonstrada, como quer a filosofia, como quer uma teologia de base mais racional. Aí tem mais dois elementos aqui que eu acho que são importantes para a gente fechar aqui, que é o que dá, que é o que são os elementos que dão origem ao existencialismo, que é o tema da angústia, o tema do desespero. O que Kierkegaard vai dizer? Kierkegaard vai apontar que a essência da vida humana é a existência. Que, ao contrário, por exemplo, de um pé de um feijão, de um grão de feijão, que quando eu planto na terra, eu já sei exatamente o que vai acontecer com esse grão de feijão. No caso da humanidade é impossível. Por quê? Porque a essência da humanidade é a possibilidade, ou seja, eu posso ser o que eu quiser. A minha existência é uma existência que está aberta. Então, o sentimento que eu tenho em relação ao mundo é a angústia do que eu posso ser, do que eu serei. E em relação a mim mesmo, é o desespero. Então, vamos ver aqui o conceito da angústia. A angústia é a possibilidade da liberdade. Somente essa angústia, através da fé, tem a capacidade de formar absolutamente, enquanto destrói todas as finitudes, descobrindo todas as suas ilusões. A angústia forma o discípulo da possibilidade e prepara o cavaleiro da fé. Então, num outro elemento, num outro trecho aqui, ele trabalha com a questão aqui do desespero. Deixa eu colocar aqui para vocês. Está mais à frente. Aqui, ó. Aqui o desespero. Se a angústia é típica do homem em sua relação com o mundo, o desespero é próprio do homem em sua relação consigo mesmo. Para Kierkegaard, o desespero é a culpa do homem que não sabe aceitar a si mesmo em sua profundidade. E para Kierkegaard, o desespero é doença mortal, eterno morrer sem, no entanto, morrer. Uma autodestruição impotente. Do ponto de vista cristão, nem a morte é doença mortal, muito menos qualquer sofrimento terreno e temporal. Pobreza, doença, miséria, tribulações, adversidades, tormentos, penas espirituais, luto, fadiga. A morte pode ser o fim de uma doença, mas no sentido cristão, a morte não é o fim. Se quisesse falar de uma doença mortal, no sentido mais estreito, dever-se-ia tratar de uma doença cujo fim fosse a morte, e em que a morte fosse o fim. E aí está precisamente o desespero. O desesperado está mortalmente doente. Então, o desespero é a relação que nós temos com nós mesmos em relação à possibilidade da morte, que é algo que nos acompanha para e passo constantemente. Assim, em linhas gerais é isso. Eu acho que é um pensador muito, muito brilhante naquilo que se propõe a fazer. É um cara muito simples, é um poeta da fé e que foi muito legal aqui essa seleção ter apontado para a obra do Kierkegaard. Então vamos fazer as atividades aqui das páginas 129 e 130. Vamos lá então. Vejamos só. Questão 1. Lê as afirmações abaixo a respeito da obra do filósofo Søren Ayabe Kierkegaard. O dinamarquês Søren Kierkegaard é considerado o pai do racionalismo. Sua frase mais conhecida é penso logo existe. Aqui é a alternativa 1. Essa alternativa é claro que é falsa, porque Kierkegaard não é o pai do racionalismo. O pai do racionalismo é Descartes, como nós já vimos. O pensamento de Kierkegaard é marcado pelo objetivismo.
Falso também, porque o Kierkegaard é o oposto, é o subjetivismo, é o sujeito, é o eu falando. A filosofia de Kierkegaard é sistemática, é falso. Não vou nem ler o resto, porque, como a gente viu aqui, ele critica as grandes construções sistemáticas de Hegel, está espremido entre Hegel, positivismo, marxismo. Não é essa a pretensão da filosofia de Kierkegaard, é a filosofia do indivíduo. A problemática central da obra de Kierkegaard consiste na irracionalidade de nossa experiência do real. Tinha uma preocupação filosófica com tornar-se cristão. Quem sabe? A filosofia de Kierkegaard apresenta um vocabulário técnico que possui um sentido próprio no interior de sua obra. Para compreender o que um conceito significa, é preciso entender toda a sua obra. Alternativa 4, apenas a alternativa 4, ou seja, a letra C está correta. A questão 2, qual a importância da biografia de Kierkegaard para compreender sua obra? Alternativa A, nenhuma. A obra de Kierkegaard não tem nenhuma relação com sua existência. A gente mostrou aqui o caso, a situação do pai, né? O pecado original que ele atribui ao pai, o nascimento, o próprio nascimento, o drama da ruptura do noivado com a Regina. Tudo isso, a obra dele está diretamente lastreada na própria vida. Então, a alternativa A gente descarta. Parcialmente relevante, embora Kierkegaard tenha sido levado a reflexões filosóficas, o fato de sua vida ele não menciona. Também é alternativa incorreta, porque a vida, a obra filosófica e a vida do Kierkegaard se confundem. Alternativa C, muito relevante, seu pensamento é marcado pela ênfase na experiência pessoal e sua biografia é o veículo para as suas reflexões filosóficas. Por isso, falar da filosofia de Kierkegaard é falar dele mesmo. Alternativa C, por óbvio. Questão 3, dentre as características listadas abaixo, escolhas que se referem ao estilo filosófico de Kierkegaard. Alternativa 1, uma marca poética acentuada? Correto. Alternativa 2, uso da pseudônima? Não. Alternativa 3, uso de vocabulário técnico? Alternativa 4, recurso à ironia com dispositivo de escrita? Vejamos só quais alternativas estão corretas. Ele, num determinado momento, na verdade, ele usa um pseudônimo num determinado momento da vida, mas aqui não aparece, então por isso que a questão acaba nos induzindo ao erro, mas ele usa um pseudônimo para escrever uma de suas das obras. Então a alternativa 2 está correta. A alternativa 4 também, recurso à ironia com dispositivo de escrita. Ele também usa bastante ironia. Portanto, a alternativa marcada em 1, 2 e 4 são verdadeiras. Então a alternativa que corresponde ao que nós estamos ali é a alternativa da letra C. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Foi uma aula interessante. Um pensador de grande envergadura e muito complexo e muito atual para todos nós. Ok? Um forte abraço e até o quarto e derradeiro encontro do PET 6.